Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês se iniciando, né? E como de praxe, vim aqui mais uma vez comentar sobre os assuntos mais importantes, né, tocados no último mês. E hoje resolvi comentar um pouco sobre o pacote fiscal, como isso impacta, o que que aconteceu, né, desde a sua divulgação até o momento, quais são as expectativas, perspectivas e, mais importante, né, como se posicionar perante a isso, o que devemos esperar. Então, acho que antes de falar um pouquinho sobre o pacote de fato, é importante a gente dar um passo para trás, entender o porquê que existiu a necessidade de criar um pacote fiscal para falar sobre corte de gastos e tudo mais. Então, recapitulando um pouquinho, quando a gente olha a nossa conjuntura de país, estado como um todo, a gente está vivendo uma era, né, onde a gente está com um déficit nominal muito grande, né, que se somou mais de 1 trilhão em outubro. Para vocês terem ideia, é um nível de gasto equivalente a um país em guerra, Rússia, por exemplo, né? Então a gente alavancou bastante, estamos em um cenário muito próximo ao que era da pandemia, mesmo com recorde de arrecadação. Isso é, de certa forma, um tanto quanto preocupante, né? A gente ter um problema fiscal tão grande. Fazendo uma analogia, né? Imagine você, funcionário CLT, que ganha lá seus R$ 6.000 por mês. Só que você todo mês também gasta 6. E essa crescente de gasto, ela está aumentando, né? Ou seja, você está gastando 6, mas tem uma expectativa de no próximo mês começar a gastar 6,5, 7, sem aumentar essa receita. Isso de fato cria uma dívida, né, que é insustentável ao longo do tempo. Então, basicamente, essa necessidade de uma política, de um pacote fiscal que retrate esse controle de gastos é extremamente importante. Então, falando um pouquinho, né, do que veio, o que foi proposto nesse pacote. Quando olhamos basicamente os dados gerais, né, ele é muito amplo e quero reiterar um ponto super importante, tá, pessoal? Todos os materiais que foram compilados, né, estudados para a construção desse material, que tem o teor inteiramente educativo, tá, e educacional, eles vão ser disponibilizados na descrição do vídeo. Então fiquem super à vontade aí para consultar. A ideia aqui é dar uma pincelada, eu não quero me aprofundar em nada. Então não é nada mais que o governo lançou esse pacote para equilibrar as contas públicas com foco na redução de despesa. Então, basicamente, ele dividiu entre medidas estruturais, né, projetos de leis, PECs e projeto de lei complementar. Então, a gente vê aqui que o salário mínimo limitado, né, a gente antes possuíam um reajuste ali do salário mínimo atrelado a crescimento da inflação mais PIB, e isso vai ser cortado para o limite do teto de gastos, o que é bem importante estruturalmente. A gente tem o Fundeb, abono salarial que vai ser reduzido, mas de maneira gradativa, né? Ele é pago para aquele funcionário que recebe até 2 salários mínimos e vai passar a ser pago somente para aquele que recebe 1,5 salários mínimos. Alterações no Bolsa Família, cadastro biométrico, né, para diversos benefícios, benefício de prestação continuada, né, que é aquele profissional que por algum motivo específico ele não consegue ser produtivo, né, e levar renda para sua família. Então isso tudo vai ser mais estruturado e verificar toda a qualidade desses benefícios, que são extremamente importantes, né? Militares, emendas, enfim. Então são diversos tipos de estrutura que o governo apresentou, que vão estar todas detalhadas aqui no relatório para vocês consultarem, tá? Então, pessoal, nesse slide a gente consolida de fato o quanto que se espera de economia dentro de cada um dos anos, né? E a gente vai entender se essas medidas estruturais, discricionárias foram suficientes ou não. Então, basicamente, hoje, dentro dessas medidas, né, a mais importante, de maior impacto ao longo do tempo, como a gente viu no slide anterior, é de fato essa medida estrutural do salário mínimo. Mas um ponto super importante, né, quando a gente consolida os números de economia em 25, na casa de 17,6 milhões, e 26 de 27,2, a gente mesmo com essas novas regras, né, a gente vê que a sustentabilidade do arcabouço fiscal continuará desafiadora
nos próximos anos, né? E segundo as projeções dos analistas da XP, que também vai estar disponível no relatório que está sendo utilizado para esse slide, essas despesas discricionárias devem atingir níveis bem preocupantes, né? O que são as despesas discricionárias? Aquelas que não são as obrigatórias. É o que você tem manobra para poder utilizar num momento específico, uma pandemia, por exemplo, onde tudo muda dentro de um cenário e a gente tem que ter artifício, né, e fundos, recursos para poder destinar para algum outro critério. Então, a partir de 2028, isso já acaba virando, né, uma necessidade de novas reformas para que, de fato, o limite de despesas, de despesas sejam mantidos ali de forma sustentável. Então, isso é bem importante para a nossa economia fiscal como um todo, tá? E agora o mais importante, né? Como que o mercado e os fatores ao redor disso reagiram após essas divulgações de dados e tudo mais. A gente percebe que, basicamente, a reação do mercado foi um dólar explosivo, né? Então, o dólar renovando a máxima histórica logo após a divulgação, no dia subsequente também. A gente percebe ali que desde que o governo começa, de certa forma, a flexibilizar um pouco mais essas regras fiscais, né, por medidas mais populistas, o dólar ele avança justamente por apresentar um cenário onde a gente tem uma taxa de juros muito alta, né, uma taxa Selic, e isso faz uma dívida crescente corrigida a juro num valor muito alto. Isso daí é bem preocupante. Isso eleva o risco país e faz com que a moeda real, né, ela se desvalorize perante aos outros, se tornando aí uma das moedas que mais se desvalorizou dentro do ano, tá, de 2024. Além disso, a gente tem o fator juros, né? E falando sobre os juros, né, a gente de fato teve já um aumento da expectativa de Selic para o fim de 2025, né, de acordo com o Boletim Focus, que reúne ali a análise dos principais players do mercado financeiro. A expectativa de final de 24 já era em 11,75 e isso aumenta de fato devido a essa política fiscal aquém do que era esperado. Isso de fato para poder controlar, tá, pessoal? Esse carinha aqui, que é a inflação. A gente sabe que dentro de uma economia não tem nada mais nocivo do que uma inflação alta, é o que corrói o poder de compra e a parcela mais baixa da população é aquela maior impactada. Não adianta nada ter qualquer tipo de aumento real em salário se a inflação ela cresce de maneira descontrolada e foge da meta que o próprio governo define que o Banco Central deve perseguir, né? Então, o papel do Banco Central dentro de uma economia é fazer política monetária, né? E o remédio para controlar a inflação é a Selic. Só que o que mais às vezes nos deixa incomodado, né, é que esse remédio ele tem uma ação mais longa. Então, se eu aumento hoje, é para ele surtir efeito daqui 6 meses, um ano. Por isso que a gente vê uma inflação na expectativa de subir, enquanto o Selic também está subindo, tá? Isso é um ponto super importante. Agora vamos falar do seguinte, né? Aonde que eu devo me posicionar, eu como investidor, vendo um cenário como esse, o que deve ser feito da melhor maneira? O que eu posso esperar de um próximo ano, onde a gente de novo vai ter um movimento de alta de juros, né? Como tivemos lá em 21, 22. Isso daqui é bacana, vamos falar agora. E começando por renda fixa, né? Principalmente aqui no Brasil, não só no Brasil, mas países emergentes como um todo, principalmente com juros mais altos agora, acaba sendo um fator mais tranquilo para nos trazer remuneração dentro do que a gente espera, né? A gente hoje tem basicamente um juro real mais altos aí dos últimos tempos, tá? A gente teve algo muito similar lá em 2015. Então, isso daí traz uma tranquilidade para aquela pessoa que deseja manter uma parte da sua carteira com liquidez, né, para aproveitar qualquer parcela de oportunidade que encontre a mercado ou um investimento mesmo, mas também traz muita possibilidade para aquela pessoa que está querendo rentabilizar sua carteira, né, acima da inflação por um longo período. E sob essa ótica, eu trouxe aqui umas oportunidades muito legais
dentro de juros, né, de NTNBs, títulos do Tesouro e tudo mais. O que é muito legal é a gente observar esse dado aqui. Se a gente pega basicamente e risca uma linha perto ali do 6,5, não ficou tão retinha, mas deu para ter uma ideia, a gente percebe que ao longo dos últimos 14, 15 anos, a gente em pouquíssimo tempo, né, pouquíssimos períodos, a gente teve aqui um juro na casa de IPCA mais 6,5, mais 7 quase, né? A gente está nesse patamar novamente. Então, isso é muito atrativo para aquela pessoa que está, de fato, querendo segurar a posição, ou o contrário, né? Querendo montar uma carteira de renda que te pague fluxos semestrais e você possa viver dessa rentabilidade ali acima da inflação, porque basicamente o seu título, né, o seu valor corrige a inflação, enquanto semestralmente você recebe os títulos de cupom que são atrelados àquela parte pré, né, que é a parte que a gente consegue pegar atualmente acima de 6,5 em alguns títulos ali. Isso é bacana pra caramba para aquela pessoa que deseja viver de renda já, né? Já chegou naquela melhor fase da vida e quer complementar uma renda com uma carteira desse tipo. Então, basicamente, quando a gente estrutura dessa forma, fica muito legal de observar que parte disso você vai alocar ali em título público, né? Que é risco soberano, as taxas de IPCA mais estão altíssimas. E toda a outra parte da carteira que vai ser desenhada para te pagar fluxos mensais, ela pode ser diversificada ali com alguns créditos privados e tudo mais. Obviamente, isso daí é uma conversa de você, cliente, com o seu assessor, para poder entender como vai desenhar essa carteira da melhor forma, tá? Um outro ponto legal, que faz bastante sentido agora também, devido aos seus spreads, principalmente quando a gente olha fundo de investimento e outras características de produtos, né, que pagam ali CDI mais alguma coisa, IPCA mais alguma coisa, que agora já estão um pouco mais amassados devido a essa alta de juros. Na classe de fundo, por ser um ativo de renda variável negociado em bolsa, ele sofre bastante em relação às cotas, né? A gente tem percebido isso ao longo do tempo, principalmente no segundo semestre, que devido a esse aumento dos juros, existe um fluxo grande de saída de ativo de risco, né? Seja bolsa por pessoa física ou a classe de fundo imobiliário, com o IFIX, e essa migração para a renda fixa. Mas é basicamente um efeito manada que acontece, né? E nada funciona, a oferta e demanda não funciona melhor do que na bolsa, né? Onde você tem ali compra e venda de investidores no mercado secundário a tempo real. Então esse montante maior de venda derruba o preço da cota, que faz com que acaba sendo um desconto, né? E falando em desconto, a gente acabou de sair do mês aí de novembro, né? A famosa Black Friday. Quando a gente olha para a classe de fundo imobiliário, é muito próximo desse sentido. Principalmente focando ali na classe de recebível, né? A gente, com aumento de juros, ter fundos imobiliários de papéis, se a sua necessidade, obviamente, for renda passiva, né? Receita mensal. Você está falando de ativos que vão te entregar IPCA mais 8, 9, CDI mais 3, 4, obviamente com oscilações de cota, mas se o seu foco for um dividendo, isso daí é um fator muito importante de se olhar. Mas também não deixando de lado as outras classes, né? Tijolo, falando ali de logística, shopping, laje corporativa e por aí vai, né? E quando a gente olha de fato o dividend yield do IFIX, né, ao longo dos anos, geralmente ele paga muito mais do que uma NTNB mesmo, né? Aqui a gente está considerando algo muito próximo hoje de 10, 12, enquanto que a gente consegue ali nos títulos públicos algo próximo de 6 e pouquinho agora. E aqui basicamente, né, a composição da nossa carteira de fundo imobiliário hoje, como que ele está caracterizado, qual que está sendo o retorno dele aproximado nos últimos 12 meses, né, tanto em dividend yield em relação aos meses, né, quanto o retorno total nos últimos 12 meses. Então isso é legal pra caramba, quando a gente pega o consolidado dessa carteira, né, ficando ali muito próximo de 1%, já isento de R, e trazendo ali mais do que 12 no ano, que é bem legal. E quando a gente vai para ações, também é um ponto bem importante, né? Acho que é um pouco mais do mesmo.
porque a gente já vem aí de 2, 3 anos falando que os preços dos ativos estão baratos, o que é verdade. Quando a gente olha a nossa média histórica, né, de preço sobre lucro, excluindo Petrobras e Vale, do nosso estudo, a gente tem ali uma média aproximadamente do Ibovespa na casa de 12,1. O que que isso quer dizer, né? Ora, eu comprando um ativo deveria esperar cerca de 12 anos para ele me entregar um retorno via lucros, né, desse ativo que eu comprei. A gente está hoje falando que nossa bolsa está negociando na casa de 8,6. Então, aquele investidor que ele tem um apetite de risco maior e tem paciência para carregar isso ao longo do tempo, é uma excelente oportunidade, né? A gente vê que é um cenário muito similar ao que existia lá em 2015 em relação a que a gente está vivendo de taxa de juros e tudo mais, só que uma relação estrutural das empresas muito diferente. A gente hoje tem uma expectativa de lucro muito maior das empresas, apesar, né, dessa alta de dólar favorecer bastante exportadora, papel celulose ao longo do tempo, a gente enxerga que ainda existe um patamar bem oportuno aí para aquele cara que deseja, dentro do longo prazo, manter ali uma capacidade de poder esperar, né, de paciência mesmo. E isso é retratado dentro desse gráfico, né, que isso daqui é bem legal porque é basicamente uma carteira voltada a dividendos, né? É um portfólio que ele tem como objetivo superar o benchmark que é o Ibovespa. Então, longe de comparar com o CDI aqui, né? E desde que ele começou, ele vem performando aí de uma maneira bem satisfatória frente ao seu benchmark, né? Aqui sempre a gente diversificando entre segmentos, né, para poder de fato ter uma carteira bem estruturada e performar isso com o passar dos anos. Então, pessoal, agora eu acho que é o ponto mais importante que eu sempre trago desses vídeos, que é falar sobre a coisa mais importante, né, a se fazer ao longo de uma estruturação de carteira. O meu papel aqui como assessor, né, e eu falo isso com os meus clientes de forma insistente, né? É a gente fazer uma alocação bem estruturada, percentualmente falando, porque a nossa vida é baseada em objetivos, né? A gente quer construir ao longo do tempo alguma coisa, a gente quer realizar um sonho, a gente quer poder utilizar do patrimônio acumulado para ser uma renda passiva e nos suprir lá na frente, como uma aposentadoria. Então, para isso, a gente diversifica entre setores, entre classes de ativos, e a gente tem que estar posicionado em cada uma delas. Então vocês sempre vão ver esse slide, principalmente nos meus vídeos, porque ele tem a intenção de justamente trazer a importância que é você estar exposto em determinados ativos, determinadas classes, e que ao longo do tempo seja uma carteira vencedora dentro do seu perfil, né? Isso é muito personalizado dentro dos componentes do planejamento financeiro, né? Então, quando eu converso com você, cliente, e todos os meus clientes, eu convido para esses bate-papos, né, de entender esses objetivos e necessidades, porque quando a gente separa em caixinhas cada um dos ativos, eles são definidos para aquele objetivo que você quer realizar. Se é uma aposentadoria lá na frente, a gente pode tranquilamente desprender de liquidez para buscar performance, né? Seja na renda variável ou na renda fixa. Isso vai estar dependente do perfil desse cliente também, obviamente, né? Então, basicamente, resumindo isso, né? Em 2015, o cara que alocou todo o seu recurso lá em Ibovespa, ele perdeu 13%. Enquanto o dólar subiu 49, né? Mais do que esse ano, tá, pessoal? Imagina, esse ano a gente já tem um dólar aí em 24%. Lá em 2015 o dólar ele basicamente subiu o dobro do que tem subido esse ano. Então qual que seria a expectativa desse cara, desse investidor? Poxa, já sei o que vou fazer. Vou tirar meu dinheiro de bolsa e vou dolarizar ele inteiro. O que ele aconteceria no ano subsequente? Em 2016, o dólar teve uma performance de menos 18, enquanto o Bovespa subiu 40 aproximadamente, 38,9. O que isso aqui mais traz como conclusão? Que a gente tem que estar posicionado em tudo. Então, hoje, se você não tem dólar, obviamente, dependendo do seu perfil, é importante alocar um pouquinho. Se você não tem bolsa e, de novo, dependendo do seu perfil, é importante alocar um pouquinho. Porque você ter uma carteira bem balanceada e diversificada é o que faz ser uma estratégia ganhadora ao longo do tempo, tá? Então, pessoal, acho que a ideia hoje
vai ser um vídeo um pouquinho mais superficial sobre o pacote fiscal, tá? Mas mostrar um pouquinho sobre alguns dos impactos dele e onde a gente pode posicionar, né? O que a gente pode esperar para esse próximo ano e para, de fato, esses desenrolares aí do pacote. Então, mês que vem tem mais um vídeo, a gente vai comentar um pouco mais sobre perspectiva de investir, né, em 2025 como um todo. E até mais, pessoal. Obrigado.